converso agora com o capitão Anderson Pimenta, ele que é do Corpo de Bombeiros Militar e é chefe do Centro de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Estadual, aqui no Espírito Santo. E a pergunta é muito simples, é objetiva. O Espírito Santo está preparado, capitão Anderson Pimenta, para catástrofes como as que aconteceram no Rio de Janeiro? Bom dia, capitão. Bom dia, Leite. A gente hoje tem, isso desde setembro para cá, o governo do estado montou um comitê estadual de resposta a desastres hídricos, muito voltado para essa questão de a gente ter uma articulação no estado. Porque a gente sabe que a defesa civil é um sistema. Os municípios têm o seu dever de casa para poder fazer, que é mapear o risco no município, ver as pessoas que moram na área de risco. O estado também tem o seu papel, e o papel principal do estado é dar apoio ao município. E a gente tem feito isso através, principalmente nesses momentos da chuva mesmo, de assistência humanitária, né, com cestas básicas, colchões, material de dormitório em geral, kits para limpeza depois da chuva. Sim. Também a Secretaria de Saúde, por exemplo, enviou médicos, ambulâncias para esses locais que foram atingidos. Nessas chuvas que a gente teve no estado no fim do ano, a Secretaria de Agricultura cuidou muito dessa parte de recuperação de estradas e também da parte de agricultura e pecuária como um todo. Perfeito. Então, a gente tem uma articulação dentro desse comitê com vários órgãos do estado para poder fazer essa resposta. Até a Secretaria de Educação, com as escolas que são abrigos, caminhões para levar material para o interior. Hoje o que a gente tem bem feito, bem articulado, é esse comitê, para quando a gente tem uma emergência, a gente atender. Esses desastres acontecidos agora, recentemente, capitão, na região serrana do Rio, assustou a Defesa Civil do Espírito Santo? Assusta porque são imagens, né, muito fortes, né, muito dramáticas, onde a intensidade da chuva é muito grande. E o que assusta muito são aqueles grandes deslizamentos, né? Aquelas corridas de massa que são destrutivos, imensamente destrutivos, e não há nada pela frente que consiga barrar aquilo. Eu vejo aqui, na Grande Vitória principalmente, muitos morros ocupados, da mesma forma que na região serrana do Rio. Não pode acontecer aqui o que aconteceu lá, não, capitão? Numa intensidade menor, pode. A gente pode ter esse tipo de problema aqui também. Lá tem as suas peculiaridades, né, de ter chuvas concentradas, porque é uma área muito fechada, um vale, onde as nuvens se concentraram e a água caiu de uma vez só. Sim. Mas a gente tem aqui no nosso estado também áreas de risco, não só na Grande Vitória. Eu digo até que em Vitória, apesar de a gente ter problemas, mas são menores, na capital. Né, são menores aqui. A Defesa Civil de Vitória ela é bem estruturada. Perfeito. Mas a gente tem problemas mais sérios em outros municípios, né, como por exemplo Cariacica, Viana. A gente tem municípios do interior como Ibatiba, Afonso Cláudio. São vários os municípios que a gente tem problema. No sul do estado, Cachoeiro de Itapemirim mostrou isso agora, né, foi fortemente atingido pela chuva. Jerônimo Monteiro, Alegre, Muqui. Então a gente tem no nosso estado um relevo muito acidentado, que é muito parecido inclusive com aquele do Rio de Janeiro. Perfeito. E realmente é passível. O que acontece é que a gente tem uma população menor. Né, então tem menos. Isso ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco, porque a gente tem menos pessoas morando nessas áreas de risco. Perfeito. Quando se fala na Grande Vitória, eu lembro sempre do último episódio que aconteceu com Viana. Choveu um pouco, Viana ficou, algumas regiões de Viana, ficou assim, literalmente embaixo d'água. O que acontece para isso aí existir? É muita chuva em pouco tempo, ou é a permeabilização do solo, ou é a concentração de pessoas em lugares que não poderiam acontecer? Não, Leite, você já até deu a resposta. A gente não pode culpar a chuva como o principal elemento que traz essas adversidades para a população. Que a chuva sempre existiu. E sempre vão vir, né? Certo. Sempre houveram e sempre vão vir. Sim. O problema é a ocupação irregular em áreas de risco. E para a gente, a área de risco geralmente são duas. Sim. É encosta, certo, e a área do Vale do Rio. Né? Então, Quer dizer, aonde a chuva cai e aonde a chuva corre. Exato. Então, você vê que pessoas que moram, já vi casos, a gente visita muito o estado Sim. todo, em que as pessoas, não contentes em morar ao lado, na margem do rio, ainda constroem como se fossem varandas por cima do rio. Então, não tem como... Como diz, é na barranca do rio mesmo. Exato, né? em cima. Às vezes faz o pilar da casa, a coluna, dentro do rio, coloca um saco de areia para desviar um pouco o curso do rio enquanto faz a obra. Sim. Então não tem como, né? Na hora que a chuva vem, porque aquele curso que a gente vê da água normal, aquele fluxo do rio, é no período normal. Quando a chuva vem, é normal também que a calha ela tem uma área de inundação já natural, da própria natureza. Prevista já, né? Exato. Por isso que, inclusive, a legislação ela prevê que você não pode construir a menos de 30 metros da margem.
Então são 30 metros para cada lado da margem. Essa já é a não margem poderiam. de segurança. É a margem de segurança. 30 metros. 30 As metros. pessoas fazem na barranca Elas do fazem rio. a menos alguma coisa, né? Porque elas fazem Menos dentro do rio algumas vezes. Quer dizer, aí não tem jeito de se prevenir nada, não é? É, não tem como. Agora, quando se fala em prevenção, como é que vocês atuam nessa área, hein? É chegando para a população, um por um, falando mesmo? Como é que isso é feito? Isso é muito uma particularidade de cada município, né? Porque depende de como é o relevo de cada município, mas essa é uma atribuição municipal. O que a Defesa Civil Estadual faz é exatamente assessorar o município, capacitar, coordenar. E a gente também até vai em alguns locais com as defesas civis municipais, porque muitas vezes eles não têm pessoal para isso. Sim. Então a gente faz vistorias em área de risco. Eu mesmo fui em Muqui há pouco tempo, a gente interditou mais de 30 casas em área de risco. O que você me disse agora me deixou preocupado. Não tem pessoal suficiente? É uma realidade, pelo amor de Deus, infeliz do nosso estado. É infeliz, lógico. Isso. Quer dizer, todo município deveria ter um pessoal qualificado e em número correto para atender isso aí. Hoje o que a gente tem, assim, todo município tem no papel. Porque para receber recurso, decretar situação de emergência, tem que ter defesa civil no papel. No papel? No papel. É alguém que foi ali no decreto do prefeito nomeando. Na prática é outra coisa. Na prática a gente tem cerca de 10 municípios que tem uma pessoa só para isso, com viatura para poder percorrer o município. Uma pessoa? Eu falo assim no mínimo, né? É mínimo, né? Mas tem municípios que não tem ninguém. É o próprio secretário lá de alguma pasta que quando tem a chuva ele vai e faz os documentos. Mas a maior parte dos municípios não tem estrutura de defesa civil. Fica aqui um alerta para o governo do estado, né, para atuar mais firmemente na formação das defesas civis dos municípios. É isso? Principalmente o município que tem essa responsabilidade. Então, olha lá, é responsabilidade também do estado, do nosso governador, cobrar dos prefeitos, não é, a formação das defesas civis nos municípios de risco, né, maior. Não é isso mesmo?